Imagine viver em uma sociedade onde sua vida é ameaçada simplesmente por quem você é. Em um piscar de olhos, o destino de uma nação inteira é colocado em risco. Hoje vamos explorar uma das histórias mais sombrias e ao mesmo tempo mais vitoriosas da Bíblia, a conspiração de Naamã contra os judeus. Mas por que Amã odiava tanto os judeus? Como o plano dele quase deu certo? E o que podemos aprender com a resistência e fé de Mardoqueu e Esté em tempos de perseguição? Fique comigo, porque a resposta a essas perguntas pode transformar a maneira como você enfrenta os desafios da sua vida hoje. O texto áureo: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, 22. O texto áureo de Mateus 10, 22 nos alerta sobre a realidade da vida cristã. Jesus não nos promete uma vida sem desafios, mas nos adverte que seremos odiados por causa do seu nome. Isso significa que a nossa fé, nossas convicções e nosso compromisso com a verdade de Deus pode nos colocar em oposição ao mundo. Precisamos estar conscientes de que o caminho da fidelidade a Cristo não é popular nem fácil. Quando enfrentamos perseguição ou rejeição, devemos lembrar que isso é um sinal de que estamos andando na contramão do mundo, exatamente como Jesus nos instruiu. A verdade prática: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. A verdade prática nos desafia a avaliar honestamente nossa relação com o mundo. Será que estamos buscando ser agradáveis aos outros a ponto de comprometer nossa fidelidade a Deus? É crucial refletirmos sobre nossas escolhas e atitudes diárias. A cada decisão devemos nos perguntar: estou buscando agradar a Deus ou ao mundo? A leitura bíblica em classe se encontra em Esté, capítulo 3, versículo 7 ao 11, e o capítulo 4, versículo 1 ao 4. A leitura bíblica em classe traz uma advertência séria sobre o perigo da maldade e da injustiça. Quando permitimos que interesses pessoais e ódio prevaleçam sobre a verdade e a justiça, vemos Amã, um homem consumido pelo ódio, manipulando o poder do rei Assuero para decretar a destruição de todo um povo inocente. Amã distorce os fatos e usa sua posição para instigar o rei a anunciar um decreto para a morte contra os judeus, baseando-se em mentiras e preconceitos. Uma aplicação pessoal: a história de Mardoqueu e Esté, capítulo 4, versículo 1 ao 4, nos ensina uma lição poderosa sobre a importância da resistência e da integridade em tempos de crise. Ao saber do decreto de Mardoqueu, não se conforma. Ele rasga suas vestes, veste-se de pano de saco e cinza, e clama em alta voz pelo meio da cidade. Ele não aceita as roupas oferecidas por Esté, simbolizando sua rejeição a qualquer tentativa de avaliar a dor sem enfrentar a verdadeira causa do problema. A lição tem 3 objetivos. O primeiro é explicar o plano odioso de Amã. O segundo objetivo é destacar a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esté. E o terceiro objetivo é apontar o perigo e a crueldade do antissemiticismo moderno. Introdução: na lição de hoje vamos explorar o plano de Amã para exterminar os judeus na Pérsia. Como a perseguição ao judeu tem sido uma constante ao longo da história. Veremos que a sobrevivência de Israel é resultado da providência divina. A história de Amã nos adverte sobre o perigo de permitir que o ódio e o preconceito cresçam em nosso coração. O plano de exterminar os judeus não era apenas um ato de maldade individual, mas uma manifestação de um ódio profundo que pode corromper a alma. Devemos estar vigilantes para não permitir que sentimentos semelhantes se enraizem em nossas vidas, pois podem levar a ações destrutivas e injustas. Uma aplicação pessoal: assim como Deus interveio para proteger o povo judeu, ele continua agindo em favor daqueles que são fiéis a ele. Em tempos de adversidade, devemos confiar na providência divina, sabendo que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle. Nossa responsabilidade é permanecer firmes na fé, resistindo ao mal e confiando que Deus nos sustentará. Ponto 1. O plano odioso de Amã.
Subtópico 1. Intrigas e patologias do poder. A conduta de Mardoqueu, que se recusou a se inclinar diante de Amã, gerou intrigas entre os servos do rei. Ao saber disso, Amã, tomado por um ódio desproporcional, decidiu exterminar todos os judeus. Sua reação revela uma personalidade doentia e o perigo do abuso de poder, que pode levar à queda. Uma advertência: a reação de Amã nos adverte sobre os perigos de permitir que o poder e o orgulho dominem nossas ações. Quando deixamos que o poder suba a cabeça, nos tornamos vulneráveis à tomada de decisões injustas e destrutivas. O abuso de poder, motivado por emoções descontroladas, como o ódio e a inveja, pode ter consequências devastadoras para nós e para os outros. Uma aplicação pessoal: precisamos exercer qualquer forma de autoridade com humildade e responsabilidade, lembrando que todos somos servos de um Senhor maior, que está nos céus. Em situações de conflito ou provocações, devemos buscar a serenidade e a justiça, evitando reações impulsivas que possam causar danos irreparáveis. Assim, evitamos cair na armadilha do orgulho que pode nos levar à ruína. Subtópico 2. A extensão do plano. O Império Persa era visto estendendo-se desde a Índia até o Mediterrâneo, abrangendo regiões da África e da Europa. Amã, em seu plano odioso, desejou exterminar todos os judeus espalhados por este imenso território, incluindo os que haviam retornado a Jerusalém. Uma advertência: o plano de Amã nos adverte sobre a capacidade do mal de se espalhar rapidamente e de afetar vastas populações. Quando o ódio é combinado com poder e influência, suas consequências podem ser devastadoras, atingindo não apenas indivíduos, mas comunidades inteiras. Uma aplicação pessoal: precisamos estar atentos para não subestimar o alcance e os efeitos negativos das nossas atitudes, especialmente quando temos influência sobre os outros. O mal pode se propagar facilmente, mas também pode ser contido se agimos com justiça e amor. Em nossas vidas, devemos buscar espalhar o bem e não permitir que o ódio ou o preconceito se enraizem em nossos corações. Subtópico 3. A astúcia e oportunismo. Amã manipulou o rei Assuero, ocultando suas motivações pessoais e apresentando aos judeus uma ameaça ao reino. Em troca de suborno enorme, Amã convenceu o rei a decretar a morte desse povo, sem que Assuero questionasse quais eram as verdadeiras intenções de Amã. Uma advertência: esse episódio nos adverte sobre o perigo da manipulação e da falta de discernimento. Assuero, ao ceder cegamente ao oportunismo de Amã, mostrou como a falta de questionamento e a confiança cega podem levar a decisões injustas e trágicas. Em nossa vida, precisamos ser vigilantes e prudentes, especialmente quando estamos em posições de autoridade ou influência. Devemos buscar sabedoria para discernir as verdades, intenções por trás das ações e palavras dos outros, evitando ser manipulado por interesses pessoais disfarçados de boas intenções. A liderança requer cautela e discernimento para tomar decisões justas e equilibradas. Segundo ponto: a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. Subtópico 1. O pavor da violência. Amã ordenou que todos os judeus, sem exceção, fossem mortos em um único dia e que seus bens fossem saqueados. O ódio de Amã permeou todo o decreto, trazendo terror e desespero ao povo judeu, que sem motivo se viu à beira da extinção. Este evento nos adverte sobre a devastação que o ódio e a violência podem causar. A crueldade de Amã, movida por rancor pessoal, ameaçou aniquilar um povo inteiro, mostrando como a violência, quando não contida, pode atingir proporções inimagináveis. Precisamos rejeitar qualquer forma de ódio e violência em nossas vidas, lembrando que ações baseadas em rancor e preconceito têm o poder de destruir vidas e comunidades. Devemos ser promotores da paz e da justiça, combatendo com o mal com amor e buscando sempre agir com compaixão e discernimento. Subtópico 2. Bebida
confusão e tristeza. Após enviar as cartas decretando o extermínio dos judeus, Assuero e Amã se entregaram à bebida, enquanto a população de Susã ficou confusa com a ordem. Mardoqueu e os judeus em todo o império entraram em profunda tristeza, jejuando e lamentando a situação desesperadora. Essa situação nos adverte sobre a insensibilidade daqueles que, detendo o poder, tomaram decisões devastadoras, sem consideração pelas consequências humanas. Enquanto o povo sofria, os líderes se entregavam ao luxo, mostrando o perigo de governar sem empatia e discernimento. Uma aplicação pessoal, devemos sempre lembrar que a responsabilidade que acompanha qualquer posição de liderança ou influência, as decisões que tomamos podem afetar muitas vidas. É essencial agir com compaixão e justiça, evitando a indiferença em relação ao sofrimento dos outros. Subtópico 3. Crise e clamor. O decreto de Assuero trouxe pânico aos judeus, levando-os a buscar desesperadamente a ajuda de Deus, enquanto alguns haviam retornado a Jerusalém para reconstruir a cidade. Muitos estavam confortavelmente estabelecidos no Império Persa. A crise revelou a necessidade de uma busca constante por Deus, semelhante à prática de oração de Daniel. A crise frequentemente nos força a buscar Deus com mais intensidade, evidenciando nossa tendência a negligenciar a espiritualidade. Quando estamos em tempos de conforto, devemos estar atentos para não esperar por um momento de desespero para buscar a Deus. Devemos cultivar uma vida de oração constante e buscar a Deus em todos os momentos, não apenas em crise. A verdadeira fé é demonstrada através da prática contínua da oração e da dependência de Deus, independentemente das circunstâncias. Ponto 3. O perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Subtópico 1. Faces do antissemitismo. O antissemitismo, hostilidade sistemática contra os judeus, manifesta-se de 3 formas principais: religiosa, nacionalista e racial. Historicamente, os judeus sofrem perseguições graves, desde acusações infundadas, como a responsabilidade pela peste negra no século XIV, até a perseguição religiosa pela Inquisição e confinamento em guetos. O antissemitismo não é apenas uma questão histórica, mas uma realidade que continua a ameaçar. O antissemitismo revela a crueldade e o ódio que podem se manifestar contra grupos específicos, levando a atrocidades e injustiça ao longo da história. Devemos estar vigilantes contra qualquer forma de preconceito e discriminação, reconhecendo que o ódio pode tomar várias formas e atingir qualquer grupo. Devemos promover a tolerância e o respeito em nossas interações diárias, combatendo qualquer forma de preconceito, seja de ele religioso, nacionalista ou radical. A conscientização sobre a história do antissemitismo nos ajuda a reconhecer e rejeitar o ódio em todas as formas, promovendo uma convivência mais justa e pacífica. Subtópico 2. Antissemitismo nacionalista e racial. O antissemitismo nacionalista manifestou-se nos pogroms dos séculos XIX e início do século XX, na Ucrânia e na Rússia, onde judeus foram atacados violentamente devido à teoria de conspiração sobre sua prosperidade e suposta culpabilidade pelas crises econômicas. Já o antissemitismo racial exemplifica pelo Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Levou ao extermínio de 6 milhões de judeus pela ideologia nazista de superioridade ariana. O antissemitismo, tanto nacionalista quanto racial, demonstra como o preconceito pode se transformar em violência extrema e genocídio. Esses eventos históricos revelam a gravidade das teorias de conspiração e do ódio, que podem motivar ataques indiscriminados contra grupos específicos. Devemos estar alertas contra o nacionalismo e o racismo que alimentam o ódio e a violência. É crucial combater estereotipos e preconceitos, promovendo o respeito e a compreensão entre diferentes grupos,
A história nos ensina que a intolerância pode levar a tragédias devastadoras e empatia e ao longo são essenciais para prevenir tais males. Subtópico 3. Antissemitismo hoje. Após a criação do Estado de Israel, em 1948, o país continuou a enfrentar ataques e hostilidade, incluindo o brutal ataque de outubro de 2023 por grupos palestinos armados que resultou em centenas de mortes e reféns. O antissemitismo também aumentou globalmente após esses eventos, refletindo um desejo contínuo de destruir o Estado de Israel. O antissemitismo persiste manifestando em ataques e hostilidade contra Israel, demonstrada a continuidade do ódio e da violência contra os judeus. É essencial reconhecer que essa animosidade não se restringe ao passado, mas continua a ameaçar a paz e a segurança. Devemos promover a paz e a compreensão, evitando alimentar preconceitos e ódios. A luta contra o antissemitismo deve ser uma prioridade para garantir a segurança e a dignidade de todo o povo. A história mostra que a intolerância pode levar a tragédias e a empatia e o diálogo são fundamentais para construir um mundo mais justo. Conclusão. O antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto ou postura complacentes aos inimigos de Israel, como os grupos terroristas, ou ainda por meio de críticas sistemáticas aos atos de defesa israelenses, pintando o país como o vilão da história. A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando o arrependimento aceitar o Messias. Romanos 11, 25 ao 32. Oremos pela paz de Jerusalém. Salmo 122, 6. Você que ficou até aqui, eu te convido a conhecer o canal. Você vai encontrar lições da Escola Bíblica Dominical. Você vai encontrar estudos bíblicos por temas. Você vai encontrar devocionais. Junte-se a nós nesse crescimento espiritual. Deixe seu like, comente, compartilhe a lição. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deus os abençoe grandemente.